Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal. Estou voltando aqui com mais um vídeo para vocês e mais uma vez começando agradecendo a todos os comentários, a toda a energia que vocês estão enviando, seja aqui pelo YouTube, comentários, mensagens no Instagram. Se você não me acompanha lá no Instagram ainda, @elaeamericana_Liana. Esse é o meu Instagram, ou pelo Instagram do Ed, @juntoscomEd, por mensagem privada, comentários lá. Eu queria realmente agradecer a toda essa energia, orações, mensagens que vocês estão enviando pra gente, tá certo? Muitíssimo obrigada mesmo. Isso faz uma diferença muito grande na nossa confiança, na nossa energia, na força que a gente precisa mesmo para levar o dia a dia, nas coisas que continuam sendo necessárias, a rotina. Então, realmente queria começar esse vídeo agradecendo. Muito obrigada mesmo. E hoje eu estou voltando aqui para dar continuidade ao assunto. Se você não assistiu os vídeos passados, eu vou fazer um resumo. Meu filho Ed, de 11 anos, esse aqui da foto, ele foi recentemente diagnosticado com distrofia muscular fácil escápulo-humeral, que é uma condição que progride lentamente a fraqueza dos músculos, principalmente da face, ombro e braços. E apesar do Ed só ter 11 anos, essa condição já começou nele há algum tempo, a gente veio percebendo, e ela vem realmente lentamente progredindo. A gente também já percebeu. E quando veio o diagnóstico, no ano passado, eu falei como que a gente lidou com o diagnóstico, a questão da importância da fé, que é um instrumento muito poderoso, que tem nos ajudado muito. A gente ficou muito confuso, eu principalmente fiquei muito confusa no como que vai ser a partir de agora lidar com essa condição e como que a gente vive com essa incerteza, com essa imprevisão de como que a gente vai viver a partir de agora. Então, é uma condição que não tem cura, é uma doença rara, não tem cura e tem vários estudos pesquisas clínicas acontecendo neste momento, inclusive já em fase 3 de ensaio clínico, que é a última fase antes da comercialização, mas daqui que vem a ser aprovado, comercializado, são outros 500, podem colocar anos ainda aí. Então a gente tem essa esperança de que ainda apareça uma vacina, uma medicação que atrase a progressão dessa condição, que reverta, assim, acho que só um milagre, Ainda não existe nada, nem estudo, nem pesquisa, para, assim, com o intuito de reverter, o que já progrediu, realmente para parar, frear a progressão da doença, Então, mesmo, obviamente, isso a gente quer, a gente espera, tem esperança de que isso seja realidade um dia. Então, vamos aguardar. E enquanto a gente aguarda, a gente saiu do diagnóstico, pesquisamos, vimos que tem essa esperança das pesquisas e tudo ainda, num futuro próximo, É uma esperança realmente concreta que a ciência dá para a gente. Mas o que a gente faz nesse meio tempo, A gente não tem nenhuma medicação que ele possa tomar, não tem assim, nada que ele poderia fazer além da fisioterapia. Então, quando a gente, antes do diagnóstico, quando a gente foi na primeira vez na consulta neuromuscular, a gente já saiu de lá com um Ferordnung, que é uma prescrição médica para começar a fisioterapia. Foi aí que me deixou também mais confusa, porque eu não sabia ainda direito do que se tratava e saí de lá, pela primeira vez na vida, o Ed prescrito a fazer fisioterapia. Ele nunca tinha feito fisioterapia antes e de repente ele tinha uma prescrição para fazer fisioterapia para o resto da vida. Então, isso me deixou muito confusa e fui pesquisar, primeiro, qual é o intuito da fisioterapia? O intuito da fisioterapia não é, assim como não tem medicação, infelizmente também a fisioterapia não reverte nem freia a progressão dos sintomas da fraqueza muscular, mas ela pode trabalhar nos músculos funcionais,
nos músculos que ainda estão funcionando bem, tudo que ele ainda tem força, ele pode trabalhar nisso para prolongar a vida, o ciclo de vida daquele músculo, daquela força. Então, dos objetivos da fisioterapia era esse, né? E também para trabalhar em algumas limitações que o Ed já vinha tendo, né? Algumas coisas, por exemplo, na questão do equilíbrio, ele podia trabalhar já na questão do equilíbrio para correr, para andar. Então, era mais isso, equilíbrio, coordenação e trabalhar nos músculos funcionais. Então, a fisioterapia do Ed, ele começou já desde o ano passado. Não foi muito fácil para conseguir, porque primeiro tinha que ser uma praxis, né? Um consultório, um especialista de fisioterapia que tivesse experiência com criança, né? Primeiro, quando eu fui procurar, a gente chegou até aí num estúdio de fisioterapia e a fisioterapeuta fez a avaliação no Ed e tal e falou realmente que lá não era o lugar adequado para o Ed fazer fisioterapia, porque eles eram mais fisioterapia para adulto, mais assim para quem tinha tido um acidente, precisava de reabilitação e tudo, e o Ed era um Dauerauftrag, né? Um trabalho contínuo sem uma meta com um prazo, né? Daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, não. Ela é realmente para ir trabalhando e acompanhando. E então, a gente conseguiu numa clínica que é especializada em criança e com a ajuda da neuropediatra do Ed, a gente conseguiu montar um programa assim que fosse adequado para o Ed, né? Para trabalhar na coordenação, no equilíbrio e nos músculos funcionais do corpo inteiro, e não só, né, do ombro e do braço, mas do corpo inteiro. Esse foi assim o primeiro conselho da neuropediatra, era para ele começar com a fisioterapia. E apesar, né, de ter várias condições assim neuromusculares, quando a gente fala condição neuromuscular, a pessoa já remete, né, já pensa que é uma condição do cérebro, né, por causa do neuro, né? Apesar de ser uma condição genética, é neuromuscular, mas não tem nada a ver com o cérebro, né? Tanto que quando a gente fez a ressonância magnética para excluir qualquer outra causa, né, outra fonte dessa condição, a gente, né, confirmou na ressonância que o cérebro do Ed funcionava perfeitamente. Ele não tem nenhum problema cognitivo, porque quando a gente fala, né, neuromuscular, tem a fisioterapia para reabilitação né, cerebral, depois, sei lá, de algum AVC, algum acidente cerebral. Ele, assim, não tem nenhuma lesão cerebral, nenhuma condição, assim, que precise, né, treinar os movimentos, alguma coisa, assim, ensinar o cérebro a fazer movimentos, nada disso. A condição do Ed é realmente apenas motora. Então, a gente conseguiu essa clínica, o Ed está fazendo a fisioterapia. Graças a Deus, ele adora, ele ama a fisioterapia. Meu Deus, ele vai... Toda quarta-feira eu vou com ele e ele ama a fisioterapia. Ele vai assim muito contente, muito satisfeito, porque para ele é como se fosse uma aula de esporte, né? Uma aula de educação física, assim, só para ele, né? A fisioterapeuta manda fazer as coisas, faz isso, faz aquilo e tal. E ele faz assim com muito gosto, com muita disciplina, sabe? Ele é muito ciente, assim, muito consciente, muito concentrado, assim, muito dedicado. Então foi muito bom, assim, foi uma surpresa muito boa ter tido essa abertura tão fácil, tão boa do Ed. E ele vai muito feliz para a fisioterapia, ele adora, ele quer fazer até mais tempo, a gente vai ver com a neuro se a gente pode até colocar mais tempo para ele. E aí quando começou, a primeira coisa que a fisioterapeuta falou foi para comprar um caderno para escrever alguns exercícios que ele poderia fazer em casa, né? Não só lá na hora da fisioterapia, né, que é só 1 horinha durante a semana, para ele, né, tentar fazer em casa também. Então, a gente comprou, ele que escolheu esse caderno. E aqui, ó, Fisioterapia Hausaufgabe, ele tem, deveres de casa da fisioterapia. Então, ele foi colocando uns aqui, ele mesmo escreve que é schwierig, que é difícil e tudo, e ele que foi escrevendo, tem até alguns desenhos, tem uns que tem uns desenhos assim, de o que ele tem que fazer, a fisioterapeuta que vai com ele, né, então agora você tem que fazer assim, pula esse aqui não dá para fazer, que é no trampolim, e enfim, então tem vários, né,
E de vez em quando ele treina em casa também, ele gosta. Tem sido uma experiência muito positiva, assim, pra gente, né? Apesar da gente saber que, assim, eu enfrento isso, eu entendo isso como um paliativo, né? Não é uma solução definitiva, mas, assim, só de já ser uma coisa, assim, que está treinando, né? A gente sabe que está treinando os músculos funcionais dele, né? A gente não vê, assim, uma coisa concreta, física, uma melhora em uma semana, em 2 semanas. A gente sabe que está trabalhando, que está melhorando, ou que não está piorando. Então, isso já é, para mim, uma vitória, né? Já é uma vantagem. Só de ele ir contente, só dele ir feliz também, já é muito bom. Então, essa foi a primeira coisa que a gente, né, investiu, que a gente fez. A fisioterapia, uma vez por semana. A neuro falou também que era muito bom água, né, natação. Apesar do Ed, como eu falei, melhor, não sei se eu falei só no Instagram, mas o Ed antes fazia aula de natação, era toda quarta-feira também, eu sempre levava ele. E ele chegou a fazer até o segundo, não me lembro se foi o segundo ou o terceiro nível do intermediário, assim. Ele ganhou o Abzeichen, né, assim, o certificado de que ele sabe nadar, o Ed sabe nadar, ele nada no fundo, nada muito bem. Só que ele já não estava mais conseguindo ir tão rápido, bater os braços para trás, assim, tão rápido e tal. Então ele, antes da gente saber do diagnóstico dessa condição, ele já não queria mais ir, ele queria ir só para brincar. Então a gente vai, de vez em quando a gente vai, né? Tem uma piscina, na piscina fechada, né? Porque aqui a maior parte do tempo é frio, então não dá para ir na piscina aberta. A piscina aberta vai ser só agora no verão, aqui no meio do ano. Mas a gente vai estar no Brasil, se Deus quiser lá também a gente vai conseguir ir numa piscina. E a gente tem ido bastante na piscina fechada, né? Que é na piscina coberta, que a piscina aquecida não é muito aquecida não, mas assim, é um lugar fechado, né? E a gente vai lá assim, só para, né, ficar lá um pouco. A gente vai na piscina funda, eu vou com ele, a gente nada junto e tudo, que eu sei, né, que é bom para ele trabalhar. E depois de, né, nadar um pouquinho, cansar, a gente volta para a piscina rasa, fica lá brincando com a bola e tudo. Então é bom para os músculos deles ficarem trabalhando na água. A gente também ainda vai ver com a neuro se dá para a gente incluir aí, encaixar algum tipo de hidroginástica, né, hidroterapia, aguaterapia que chama aqui. Então também é uma coisa para o futuro, talvez para o segundo semestre que a gente vai ver quando a gente voltar. E outra coisa também que eu queria esclarecer e falar, muitos de vocês ainda perguntando se a gente ia realmente ainda para o Brasil, né? Eu falei, quando eu comecei a falar sobre isso aqui, eu falei que ia ter o sabático no Brasil, que a gente ia passar 5 semanas, eu vou passar 5 semanas com o Ed no Brasil. E depois, né, eu comecei a falar sobre esse diagnóstico. Essa viagem para o Brasil já estava agendada, já estava marcada mesmo, né, depois da gente saber do diagnóstico, assim, não foi antes, não, né? Para vocês que estão vendo isso, a questão do diagnóstico da condição do Ed, tudo isso já está acontecendo há um tempão, né? Já está desde o ano passado, quando a gente recebeu realmente o diagnóstico. E diagnóstico não é sentença, né? Então, assim, a gente não é o fim do mundo, a gente vai tentar continuar a viver normalmente. A gente colocou a fisioterapia na rotina do Ed, graças a Deus ele adora. Mas eu achei ainda que eu estava precisando, e o Ed também, dessa pausa, né? Desse sabático, que eu chamei de sabático, esse tempo que a gente vai passar no Brasil. E são as férias do verão do Ed, as férias escolares, né? O Ed está terminando a 5ª série, vai para a 6ª e tem essa pausa agora no mês de julho e início de agosto. E eu consegui também juntar férias e todos os benefícios para a gente para o Brasil. A gente vai para o Brasil e sim, ele não vai fazer fisioterapia no Brasil. Muitos de vocês falaram, né? Como que vai ser? Vai interromper o tratamento do Ed e tudo. Assim, isso não é tratamento, né? Fisioterapia é um Begleitung, né? É um acompanhamento, não é um tratamento. Então ele vai levar esse caderninho e ele vai, né? A gente já fez um acordo com a fisioterapeuta dele levar esse caderno e fazer alguns exercícios, né? Eu vou ter que lembrá-lo de fazer alguns exercícios. Com certeza ele vai lá querer mostrar para minha mãe, para minha avó, para todo mundo, como que são os exercícios da fisioterapia. Então, né? A gente vai ter que ficar em cima dele, ficar fazendo esses exercícios da fisioterapia quando estiver lá no Brasil. Seria muito complicado tentar encontrar um fisioterapeuta, né, um profissional de fisioterapia lá no Brasil que assumisse o Ed durante esse tempo,
né, querendo ou não, são só 5 semanas, para depois, né, pagar e depois do seguro aqui cobrir, não sei o que, a parte burocrática, né, essa condição é uma condição rara, então já foi difícil conseguir um profissional aqui, quanto mais no Brasil, né? Eu falo isso, gente, porque assim, eu tenho pesquisado também bastante sobre essa condição no Brasil. É uma condição rara não só aqui na Suíça, mas é uma condição rara no mundo inteiro. Então, assim, no Brasil, a gente primeiro vai para Natal e depois a gente vai para o Sudeste, mas em Natal também é uma cidade relativamente pequena, né? Assim, se tiver um neuro especialista nisso, vai ser, acredito eu, que seja em São Paulo ou no Rio, não sei. Eu tenho um amigo médico em Natal, cheguei a perguntar para ele se tinha um neuropediatra e tudo, ele não conhecia, assim, que tivesse experiência com essa condição. E em São Paulo, eu vou falar para vocês, eu até cheguei a pensar, tenho uma amiga em São Paulo, e conversei com ela, ela me passou alguns e tudo, eu cheguei a ligar até para ver se conseguia marcar uma consulta para uma nova avaliação, para uma segunda opinião, né? Isso assim, né? Acho que foi, sei lá, um momento de pensamento, como é que fala? Desencargo, eu falei descargo, desencargo de consciência, né? Assim, levar em outra especialista e tudo para ouvir. Mas, gente, olha só, os especialistas que eu cheguei a entrar em contato em São Paulo, que poderiam ser, né, competentes para avaliar, ou atender, escutar o ED, a gente, nenhum seguro cobre mais, é tudo particular. E daí tudo bem, né? Porque a gente também não tem seguro, plano de saúde no Brasil. A gente tem um plano de saúde aqui. E essa questão também de plano de saúde, de seguro, quem cobre, a fisioterapia, não sei o que, eu vou deixar para falar em outro vídeo, porque é bem complexo como funciona aqui, né? Mas então, aí cheguei a perguntar e tudo, a consulta era assim, R$ 1.000, né? Daí tudo bem, né? A gente... Quando a gente está falando de doença, né, dinheiro a gente arruma, dá um jeito. Pagaria, assim, mil reais para ir numa consulta do neuro e tudo, mas aí comecei a pensar, para que vai ser essa consulta, sabe? Eu vou levar todos os, né, os relatórios que eu tenho aqui do diagnóstico, não sei o quê, tá em alemão, mas não tem problema, né? Qualquer Google Translate traduz lá na hora, a gente consegue ver. Mas assim, o diagnóstico do ED como é que eu vou dizer? O diagnóstico do ED é indiscutível, assim. Quando tem o resultado, né, quando a gente vai na parte técnica, né, quando é o cromossomo e tem a questão da quantidade de repeats, né, que tal, não tem como contestar, é incontestável, né, a gente não tem como... É difícil de aceitar, no começo eu também, né, fiquei pensando, será que não tem outra causa, tanto que a gente fez o MRI, a ressonância magnética, não deu nada. Ele tem essa condição, né? A gente vê a questão do trapézio dele aqui atrás e tudo, ele tem essa condição. Então, assim, a gente levaria num profissional lá, ele, né, ouviria a gente por 1 hora e olhar os relatórios, o exame e tudo, ia confirmar. E o que isso ia me trazer, o que isso ia me render, né? Não ia me adiantar nada. Ele ia falar talvez como que ia tratar no Brasil, né? Ia provavelmente indicar uma fisioterapia e continua também sem medicação, isso é mundial, também não existe ainda uma medicação, né? Um tratamento eficaz que ele possa ser submetido para frear a progressão dos sintomas. Então, eu pensei, cara, a gente tá indo pro Brasil 5 semanas para relaxar, para curtir, sabe? Sair um pouco dessa rotina de médico, não sei o quê, muita coisa, muita correria, muita loucura. Então a gente vai para curtir, sabe? A gente vai para curtir, a gente vai ter ainda uma experiência espiritual, tá planejado, vou falar depois sobre isso aqui, eu mostrar. Então eu pensei, vamos, né? Não vamos em médico, não vamos. A fisioterapia, eu que vou, né, vamos levar isso aqui, eu vou ficar vendo lá. Eu estava em praticamente todas as consultas, todas as sessões de fisioterapia, filmei algumas coisas, vocês viram aí, eu vou tentar colocar aqui do lado para vocês verem. Eu tô com ele assim, desde o começo, tô com ele, sabe, o tempo inteiro. Fui em todas as sessões de fisioterapia, então eu posso ajudá-lo, né, nessa ponte de 5 semanas até a gente voltar e continuar na fisioterapia aqui. Então não procurei profissional de fisioterapia para acompanhar ele enquanto a gente vai estar no nosso sabático no Brasil. Não vamos a neuropediatra, porque acho que também não, sabe, até agradeço também, muitos de vocês falaram, né, indicaram alguns profissionais aí,
mas eu acho que não é o momento, né? Assim, talvez lá na frente, se aparecer uma medicação, alguma coisa que a gente, né, tenha uma luz, um caminho, alguma coisa concreta, a gente possa. Mas agora eu só ia gastar dinheiro, tempo, energia, sabe? E, enfim, eu botei na minha cabeça que eu acho que não. Então eu descartei isso, não marquei com neuro em São Paulo. Então a gente vai realmente para relaxar. Aí, além da fisioterapia, outra coisa que a neuro dele aqui também indicou foi a ergoterapia. E aí já é uma área, né, das terapias que o Ed está fazendo, que é um pouco menos conhecida, né? Talvez para quem tenha experiência com condições musculares, neuromusculares, alguma coisa, a ergoterapia seja mais conhecida. Quando eu fui procurar o que significava, eu também não sabia, né? Tudo é experiência que a gente foi vivendo e aprendendo. No Brasil, né, fala ergoterapia ou terapia ocupacional. Embora eu não sei assim, se é a mesma coisa ou se tem o mesmo intuito, né? Porque terapia ocupacional a gente pensa que é mais para pessoa idosa, não sei o quê. E a ergoterapia é fundamentalmente para ajudar, né, ou unterstützen, né, apoiar pessoas, né, não só idosos, crianças, qualquer pessoa que esteja precisando. Nesse caso da gente, a ergoterapia é só para crianças, que a gente foi lá no INSS Hospital mesmo, foi indicado pela neuro do Ed. E é para ajudar, assim, com atividades do dia a dia que a gente já encontra alguma dificuldade, alguma limitação, alguma coisa assim que a gente acha que poderia melhorar, né? Que até então, vou falar para vocês, eu nem tinha, assim, percebido muito, nem sabia que podia ter algum tipo de ajuda, assim, é um novo mundo que se abriu para a gente, que ajudou muito, assim, no começo, foi um apoio muito grande, elas são muito profissionais, as ergoterapeutas. A ergoterapeuta que cuida do Ed, meu Deus do céu. E assim, como diferente da fisioterapia, não era uma vez por semana, era uma vez por mês que a gente começou aí. Agora a gente está fazendo uma pausa, porque acho que a gente já, né, conseguiu ver várias questões. E a gente vai fazer uma pausa e depois talvez a gente volte de novo de acordo com as necessidades. Mas no começo foi um apoio muito grande. Para a avaliação inicial, né, a gente foi lá e tudo, e elas têm alguns testes, assim, para ver como ele faz coisas básicas, assim, do dia a dia. Então, primeiro, assim, para usar o talher, né? Eu até trouxe aqui, calma, Simba, um talher, né? Como ele usava o talher, segurar assim, cortar assim, tudo. Então, para essa questão do talher, a ergoterapia ajudou no seguinte, tem esses, coisa bem, assim, bem caseiro, né? Uns rolinhos, assim, uns negócios assim, que aí bota aqui, por exemplo, na faca. A gente tem vários desses já. Isso aqui foi tudo presente da ergoterapia. É mais fácil para ele segurar, ele não tem que fazer tanta... Porque quanto mais gordo, né, quanto mais grosso assim o negócio, é mais fácil para ele ter mais firmeza assim de pegar, então para ele facilita. E o garfo tem isso aqui ele nem tem usado muito não. Era também mais para segurar. Ele pode colocar isso aqui e pegar assim, sabe? E também, não, esse aqui também não faz tanta diferença, mas são coisas da fisioterapia, da ergoterapia para ajudar ele. Na escova de dente também, ele também tem a escova de dente, eu esqueci de pegar, com isso aqui, que para ele é mais fácil também de segurar para escovar os dentes, né? Porque ele também tem que fazer, aí quando está escovando os dentes não tem onde apoiar, né? Ele tem que mesmo ele segurar. Então, são, né, coisas do dia a dia que a gente percebeu que a ergo pode, né, interceder aí, pode ajudar em alguma coisa. Outra coisa que eu percebi, que a gente percebeu e falou lá, que fazia parte do teste, era abrir uma garrafa, né, uma garrafa com a tampa fechada. O Ed, assim, não tem tanta força, então muitas vezes ele fala, mamãe, abre aqui. Só que o Ed é uma criança, né? Quantas vezes, né, você que tem filho, tem filha, seu filho, filha, queria abrir alguma garrafa, alguma coisa e fala, mamãe, abre aqui, né? E você vai e abre, né? Daí você pensar que seu filho tem alguma fraqueza, né, tal, que tem a ver com alguma condição, alguma doença, alguma coisa, são outros 500. Então, nunca imaginei, né, de que isso teria a ver, mas tem a ver. Então, a gente tem essas duas ferramentas aqui. Isso aqui é para colocar também, eu não tenho nenhuma garrafa aqui, mas para colocar, vamos supor que isso aqui é uma garrafa. Isso aqui é para colocar numa garrafa e aí é mais fácil de
não sei se acho que é desse lado. Bota assim, é mais fácil para ele abrir, né? Assim, isso aqui, ó. É mais fácil para ele segurar, para abrir, do que um negócio bem pequenininho, assim, para ele fazer força assim. Então, isso aqui a gente já tem experiência própria, também presente da ergoterapia, que ajuda muito. E isso aqui é um abridor de 12, né? Como fala? Tipo não é uma lata, é um vidro por exemplo, de confiture, um vidro como que chama? Geleia, né? Que tem que abrir assim. Você pode colocar isso, é porque eu não tenho nada aqui agora, gente. Ele pode colocar isso aqui, aí faz uma simples força assim para cima e já tira o ar, né? E aí depois ele consegue abrir bem mais fácil. Então isso aqui também tem ajudado bastante. Tudo coisa da ergoterapia. Outra coisa a gente percebeu também que, né, como a principal dificuldade dele é com essa parte aqui, nos braços, quando ele ia lavar o cabelo, ele, né, para passar shampoo, não sei o que, ainda bem que ele tem o cabelo curto, né? Quando ele ia lavar o cabelo, ele fazia assim, ele abaixava a cabeça para facilitar, né, a maneira que ele ia baixando, levantando as mãos aqui para lavar o cabelo. Então ele fazia assim e tal. E aí a ergoterapia nos presenteou com essa escova. Então ele pode, né, passa o shampoo e ele faz assim. Ele não precisa, né, tem tudo isso aqui de alongamento, ao invés de ele fazer assim, ele tem que fazer assim, levantar o braço, olha a diferença. O braço dele fica aqui embaixo e ele faz isso assim, ó. E ele lava o cabelo desse jeito, né? Então isso aumenta a independência dele, então ele adora, ele já tem duas dessa outra escova, essa aqui, ó. A caixa também trouxe, tudo presente da ergoterapia. Então foram coisas que a gente, né, foi vendo, né, algumas ferramentas que a gente foi vendo que poderiam servir para o Ed. A gente tinha um catálogo da Liga Reumatológica aqui da Suíça e a gente foi vendo, né, o que poderia servir. Tem outras coisas também. Isso aqui, por exemplo, é um Schuhlöffel. Esse aqui a gente mesmo comprou no Dozenbach, foi 5 francos, ó, 4,95. Schuhlöffel que fala colher do sapato, para calçar o sapato. Antes do Ed, da gente saber dessa condição, ele já tinha um Schuhlöffel, só que pequeno, né? Assim, é só para ajudar. Sabe quando você vai comprar um sapato? E aí, às vezes, no Brasil que tem, né? A pessoa que vai lhe atender e tudo ajuda a calçar o sapato e tem uma colher que bota assim embaixo para colocar o calcanhar e sair, tira, né, e coloca o calcanhar mais fácil. Então esse aqui é um Schuhlöffel comprido, que tem também para vender. Então a gente agora tem o pequeno e tem esse grande, né, que ajuda ele a calçar o sapato mais fácil, né, sem precisar se abaixar tanto e tudo. Então isso aqui também. E outra coisa é isso aqui, um pegador. Ó, é assim, aperta aqui e faz assim. Isso aqui é assim, tem uma estante, tem a estante do quarto dele, tem uns bichos de pelúcia lá em cima. Para ele levantar o braço assim, né, para conseguir pegar lá em cima, ele tem que fazer um esforço extra. Então com isso aqui, ele vai, ó. Vai assim e pega. Então, é divertido também, tá? A gente até recebeu visita esse fim de semana e foi uma diversão, né, que eles estavam só brincando com isso aqui. Então, tudo foi presente da ergoterapia e, né, ferramentas que estão nos ajudando. Muitas dessas coisas, né, da Liga Reumatológica são para, né, pessoas já idosas que vão perdendo assim, um pouco a flexibilidade e vão precisando, né, de ferramentas para ajudar e tudo, né? Mas na questão de pessoas, independente da idade, adulto, criança, que tenha distrofia muscular, que tenha essa condição, alguma condição neuromuscular, é de grande ajuda. Então, né, a gente está aberto à ajuda, né? Então a gente foi recebendo qualquer tipo de ajuda, a gente ia para as sessões de ergoterapia uma vez por mês e falava, agora a gente está com isso. Agora é a questão do banho, do não sei o quê, né? E ela fez alguns truques também, ela mostrou alguns truques para enxugar o cabelo depois com a toalha, né? Que a gente tem uma cadeira no banheiro, uma cadeirinha agora, que ele senta para poder, né, botar os braços no joelho para secar o cabelo. Enfim, alguns truques. Ele mesmo, né, foi se virando assim, sozinho, né? Ele não chega assim um dia, ele não chegou assim, né? A gente não teve assim
a partir de agora, hoje, né, eu percebi que a partir de agora o Ed chegou e falou, mamãe, ó, agora eu tô fazendo assim, assado. Não, simplesmente as coisas, né, foram acontecendo, ele mesmo foi arrumando um jeito de vestir a blusa, colocar a blusa, ele mesmo se veste e tira a roupa sozinho para tomar banho, não sei o que, ele mesmo faz. Mas, né, que maneira, essas ferramentas todas de maneira, e todos os truques, de maneira que o ajude, né, cada vez mais a fazer, continuar sempre independente. Então essa foi a nossa grande experiência, muito positiva também da ergoterapia, ele também adorava. A ergoterapeuta dele é uma fofa, a gente adora ela também, muito competente, muito gente boa. E agora a gente não tem mais nenhum termine, não tem mais nenhuma consulta, né? Talvez depois, quando a gente vá de novo no neuro, a gente veja alguma coisa, né? Porque é para ir acompanhando à medida da necessidade. No momento a gente não tem mais necessidade. Então, então das terapias tem a fisioterapia, a ergoterapia e outra coisa que a gente está começando agora, que eu não tenho ainda experiência prática suficiente para falar, que é a questão da fonoaudiologia, né? Porque a fisioterapia, a ergoterapia é do pescoço para baixo e a fonoaudiologia é do pescoço para cima, né? Ou do meio do pescoço. Então a gente está começando a nossa jornada ainda na fono, porque a gente sabe essa condição ela é fácil escápulo-humeral. Então fácil, tudo isso aqui, esses músculos, não é? Isso aqui ele não consegue. E a língua também é um músculo, né? Nós somos quase formados praticamente de tudo quanto é lugar no nosso corpo é músculo. Então a gente está começando ainda a nossa jornada na fono, ainda é cedo para falar alguma coisa, mas depois que a gente tiver alguma coisa prática para falar, né, de resultados e tudo, eu venho contar mais da nossa experiência aqui, tá certo? E depois eu volto também para falar sobre a questão do seguro, porque foi também uma novela, assim, para descobrir, entender como funciona, né? Eu nunca precisei usar tanto o seguro e não sabia o que cobre, o que não cobre. Então, depois eu volto para falar melhor sobre isso aqui, tá certo? Se tiverem perguntas também podem colocar aí que eu vejo em que mais ou menos direção eu posso fazer o vídeo esclarecendo sobre isso. Tá certo, gente? Então é isso. Apesar assim de não ter cura, não ter tratamento, a gente, né, vai aceitando toda ajuda que tiver, todo o suporte, né, todos os paliativos, o que puder ajudar, a gente, né, aceita, a gente é grato, né, por isso. Então essa é a nossa experiência com as terapias, principalmente com a fisioterapia, tá certo? Então, mais uma vez, muito obrigada mesmo pelo carinho e apoio de vocês. Depois eu volto pra gente contar mais dessa nova jornada, tá certo? Se quiserem acompanhar o Ed lá no Instagram, @juntoscomEd, tá certo? A gente já tem várias pessoas, tem muita gente. Ele viu assim, ele falou, nossa, tem tudo isso de gente me acompanhando. Então, depois eu, né, já prometi, vou trazer ele também para falar um pouco sobre isso aqui. Agora a gente está um pouco na correria da viagem para o Brasil, mas depois ele vai vir aqui sim para falar. E o meu Instagram, quem quiser também me acompanhar, @elaeamericana_Liana, tá certo? Muito obrigada mesmo mais uma vez por acompanharem a gente. Um grande beijo e até o próximo vídeo.